E já que o Jefferson Rocha apareceu por aqui, nós temos mais assuntos sendo tratados com ele. As condições de pressão em cima do produtor fazem com que seja necessário estar de olho atento em todas as ações. Desde o caso do Fundo Rural, que se iniciou em 2017 com a decisão do STF, a categoria não tem tido descanso. E em Santa Catarina, com o atual governo, as condições pioraram muito. Estou ao lado do Jefferson Rocha. Ele é o presidente da Comissão de Assuntos Tributários e do Agronegócio da Andaterra. E nós vamos falar de alguns problemas que o produtor rural vem enfrentando. E vamos falar especialmente do seu estado, Jefferson, Santa Catarina, que com o governador que assumiu em janeiro, ele é do partido do PSL, subentende que é de direita, veio com rótulo de não aumentar impostos e relata, para quem não é de Santa Catarina, para quem não está acompanhando de perto o que está acontecendo hoje lá naquele estado. Exatamente, Fabíola, você resumiu bem, né? Acho que tem uma palavrinha que eu acho que resume ainda mais. O que nós passamos no estado de Santa Catarina foi o chamado estelionato eleitoral, né? Fomos todos induzidos por uma onda de mudança a votar em alguém que é alinhado justamente dentro de um partido, que é o PSL, a alguns princípios da direita, como a livre iniciativa, Estado mínimo, não aumentar a carga tributária. Todo o discurso na campanha foi aquele de austeridade na administração pública para reduzir custos e não onerar ainda mais o contribuinte. No entanto, para nossa surpresa, o governador acabou mudando de rota, mudando de rumo depois de eleito e veio agora a consolidar as suspeitas, assinando uma medida provisória que foi publicada na semana passada e que inaugura no Brasil a chamada tributação verde. Fabélia, a tributação verde, para quem não sabe, é uma ideia de esquerda, né? Tem um cunho eminentemente ideológico, de controle social, né? Não tem base, não tem fundamentação científica alguma. E nessa medida provisória em Santa Catarina, o senhor governador pretende taxar progressivamente de ICMS, começando com uma alíquota máxima de 17%, defensivos agrícolas, né? De acordo com o que ele entende ser um grau de toxicidade dos produtos. Ora, uma progressividade completamente ao inverso, taxando no máximo produtos que são essenciais, porque sem defensivo agrícola não há produção, ou uma produção evidentemente menor. Então isso gerou realmente uma comoção social lá no nosso estado. Todas as entidades, sem exceção, da sociedade civil organizada, dos produtores rurais, mesmo os políticos dentro da Assembleia Legislativa, se colocando veementemente contra esta medida provisória. E agora que o processo legislativo se inaugura na Alesc, nós vamos lutar para derrubar essa medida e para trabalhar junto aos deputados o esclarecimento, né? E também da opinião pública, porque a questão do defensivo agrícola, Fabélia, ela é muito debatida, né? O agrotóxico, né? Agora ninguém para raciocinar, para pensar que o agrotóxico é um medicamento das plantas, né? Assim como existem medicamentos vendidos lá nas farmácias com tarjas vermelhas e pretas, existem dentro do grau de toxicidade os defensivos agrícolas mais tóxicos e menos tóxicos. Agora, quando utilizados de acordo com a bula, né, dissolvidos lá em partes por milhão e aplicados na lavoura, esse grau de toxicidade ele se dilui, como disse, em partes por milhão. Então, e você ainda lembrou bem, né? Feito toda a diluição, feito a aplicação lá na lavoura. Isso tem uma recomendação, assim como o medicamento. Eu não posso fazer a automedicação de uma série desses medicamentos, tem que ter um receituário. O agronômico também precisa de receituário e ainda tem aquele período de carência que às vezes é necessário respeitar. Perfeito, Fabélia, é isso mesmo. E também não é só para a agricultura, é para a pecuária também. Para você ter uma ideia, os carrapaticidas estão lá taxados na alíquota máxima. Então, isso gera um problema enorme para o Estado. Por quê? Porque o nosso produtor perde competitividade, né? Coloca em risco a segurança alimentar do povo catarinense, porque na medida em que o governador quer forçar os produtores a produzirem orgânicos, que é isso que ele quer na prática, porque muitos medicamentos vão se tornar inviáveis economicamente para a sua aquisição. Ele está colocando em risco a segurança alimentar do povo catarinense, em risco a economia. Fabélia, a agricultura e a pecuária no nosso estado representa 40% do PIB, representa 70% das exportações. São 8, 10 bilhões de dólares por ano que entram
né, no nosso estado por conta do produtor rural catarinense. E se isso for aplicado ao pé da letra, nós colocamos em risco milhões de empregos, uma cadeia produtiva que é exemplo no mundo por sanidade, por qualidade nos alimentos, tudo de bom que foi construído no decorrer de décadas, por muito esforço e luta do próprio produtor rural, estado livre, sem vacinação de febre aftosa, enfim. É isso até que eu queria chamar a atenção. Às vezes as pessoas não têm ali não conseguiu memorizar muito bem as aulas de geografia. Pega um mapa do Brasil, dê uma olhadinha lá embaixo onde está Santa Catarina. Olha o tamanho da extensão do território ali do estado de Santa Catarina. É o único país, o único estado no país que é livre da aftosa sem vacinação. Exato. Então, e a hora que a gente fala dessa questão de economia, se não tem viabilidade, o produtor não vai produzir lá e às vezes ele migra para outros lugares. Aí a loja agropecuária também, ela começa a não ter movimento, ela quebra, ela tem desemprego e então a cadeia é toda é o efeito cascata, o efeito dominó que vai destrambelhar tudo. Exato, é algo que impensável, né? Mas sempre que se aumenta imposto, sempre que se majora a carga tributária, sempre que passa para as costas do contribuinte esse ônus de sustentar o Estado, né, algo acontece e não é bom. Inflação, desemprego, queda na arrecadação. Violência. Tu vê que o negócio é tão contra o senso comum, porque aumentar tributo acaba diminuindo a arrecadação, porque vai quebrar alguns setores. Ou setores que vão deixar de investir no estado de Santa Catarina e vão para o Rio Grande do Sul, vão para o Paraná, vão para os estados vizinhos, onde a alíquota do ICMS é zero ou muito próximo a zero para os defensivos agrícolas. Então, Fabélia, instaurou-se no estado uma preocupação, vamos dizer, uma revolta enorme dos produtores, e isso certamente vai culminar com a votação na Assembleia Legislativa. E quando já tem data marcada para essa votação? Não, ainda não. A medida provisória está tramitando, mas nós acreditamos que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina há de se investir nesta responsabilidade que eles têm, né, enquanto legisladores, e de proteger o produtor rural, assegurar, garantir a soberania alimentar do nosso Estado e derrubar esta medida provisória do senhor Carlos Moisés, que é perniciosa, que é algo grave e que não pode servir de exemplo ao país. É algo absolutamente abominável. E nós vamos lutar, vamos trabalhar muito para que isso seja derrubado lá. E essa questão é que não sirva de exemplo para o resto do país, porque os estados estão precisando de dinheiro? Claro que estão. Isso não resta a menor dúvida e nós não estamos discutindo isso. Nós estamos com um país quebrado. Que dirá os estados, que dirá os municípios? Então, isso é indiscutível. Agora, essa não é a estratégia. Sucesso no Campo vai acompanhar e as novidades que vocês tiverem, Jefferson, vai trazendo para a gente. Tá ok, Fabíola, eu agradeço a oportunidade e mais uma vez eu direciono aí aos teus telespectadores que estão no Brasil inteiro. Nos ajudem nessa corrente lá em Santa Catarina pela defesa da legalidade contra o abuso que este governador tem feito em cima dos produtores rurais. Nos ajudem nessa mobilização, repassem esse vídeo, conclamem todos a lutar por justiça tributária, né? Nós não podemos admitir o aumento de imposto e, sobretudo, travestido de uma bandeira ideológica como essa da tributação verde sem base científica alguma. Agradeça ainda a um produtor e outra, agradeça aos defensivos agrícolas por estarmos todos vivos e nos alimentando, porque se dependêssemos daquela agricultura pecuária convencional, lá da Idade Média, né, nós não sustentaríamos aí quase 7, 8 bilhões de pessoas, que é o que vai ter a nossa população mundial. Então, é esse o recado que eu quero passar aqui, contra o aumento de imposto e contra essa tributação ideológica chamada tributação verde. Vamos trabalhar e vamos derrubar, Fabélia. Vamos lá.